Salve vestibulando, meu nome é Nicolas, professor de Biologia aqui do canal dos Professores de Elite. Bom, como prometido, estou aqui para trazer para vocês um pouquinho mais sobre as mutações cromossômicas estruturais. Para você que ainda não viu a nossa aula introdutória sobre mutações, eu vou pedir para a galera da edição deixar mais ou menos aqui em cima, por aqui, o link do vídeo da introdução às mutações. Quais são as mutações possíveis e o que causam as mutações, certo? Para você que já acompanhou esse vídeo, agora vem comigo. Bom, mutações cromossômicas estruturais, como o próprio nome já fala, meio óbvio, vai afetar não o número, mas sim a estrutura do cromossomo. Por isso, quando você analisa um cariótipo, quando caiu um cariótipo na sua prova de vestibular, no seu exame, você não consegue detectar uma mutação cromossômica estrutural. Quando você analisa um cariótipo, você consegue detectar facilmente uma mutação cromossômica numérica, que afeta o número dos cromossomos, certo? Para a gente começar a analisar os 4 tipos de mutações que existem, mutações cromossômicas estruturais, eu desenhei aqui para vocês, vem para cá, vamos lá aqui, ó, desenhei aqui um cromossomo tido como um cromossomo normal, tá? Então é lógico que isso aqui não está imitando nenhum tipo de cromossomo, é só para vocês terem uma ideia, só um exemplo de cromossomo, onde esse cromossomo ele tem os genes A, né, ou Azão, certo? O gene Bzinho, o gene Czão e o gene Dzinho, tá? Lembrando que uma parte ou um lado do cromossomo ela é simétrica ao outro lado do cromossomo, tá? Então, cada estrutura dessa é chamada de cromátide. Como elas fazem parte de um mesmo cromossomo, a gente chama de cromátides irmãs. Cromátides irmãs são idênticas porque o cromossomo ele é simétrico, certo? Aí vem o primeiro tipo de mutação cromossômica estrutural, processo chamado de deleção. Bom, como o próprio nome já deixa um pouco mais claro, você que é novinho, você que acompanha a internet, você sabe que deletar alguma coisa é quando você apaga uma região, uma estrutura, um texto aí, quando você está escrevendo no computador ou no seu celular. Então a deleção, ela está relacionada à perda de parte do cromossomo, tá? Então durante o processo de duplicação do material genético, acontecem algumas alterações, entre elas a perda de uma parte do cromossomo. Lembrando, volta aqui no cromossomo normal, dá uma olhadinha aqui, ó, gene Azão, Bzinho, Czão, Dzinho, e olha o cromossomo com uma parte deletada, ele vai ter então o gene Dzinho deletado. Aí você fala, professor, mas as deleções, elas são ruins? Sim, elas são ruins. O exemplo mais tradicional, você que acompanha aí um cursinho presencial, você que acompanha em livros e em apostilas, já deve ter visto esse exemplo, que é o exemplo da chamada síndrome Cri-du-Chat, ou ainda síndrome do miado do gato, tá? Qual que é a ideia? Essa síndrome ela é relacionada a uma deleção em uma parte do cromossomo número 5 humano. E aí uma das características é a alteração na fala e na voz das pessoas, que se assemelha no caso a um miado de um gato, certo? Deleção então, primeiro exemplo de mutação cromossômica estrutural. Bom, nosso segundo exemplo aqui seria o processo de duplicação. Eu não estou falando da duplicação do material genético, esquece. Eu estou falando de uma mutação cromossômica estrutural. Então eu tenho o cromossomo normal seria isso aqui, e aí eu tenho uma região que foi duplicada, tá? Basicamente, isso aqui também não é bacana, porém não causa grandes problemas para a espécie humana. A gente não tem nenhuma síndrome relacionada a isso. Terceiro tipo de mutação cromossômica estrutural seria a inversão. Como o próprio nome já fala, regiões do cromossomo são invertidas de posição. Aqui eu desenhei o cromossomo com o gene Dzinho e o gene Czão sendo invertidos, ok? Então o normal, essa cromátide está perfeita e essa cromátide aqui está com uma inversão entre o gene Dzinho e o gene Czão. E aí, para fechar o tema, para finalizar, processo de translocação. É a última mutação cromossômica estrutural. Para exemplificar isso para vocês, eu coloquei aqui, ó, 2 cromossomos
normais, o cromossomo aqui em preto com os genes Azão, Bzinho, Czão e Dzinho, e um outro cromossomo que não é o mesmo, não é homólogo a esse cromossomo aqui, por isso que eu fiz ele em vermelho e com outros genes. Então é um cromossomo menor, é um cromossomo que tem os genes 1, 2 e 3, que é o cromossomo que está em vermelho, e aí o normal é que eles fossem dessa forma. E aí aqui a gente tem um exemplinho dos dois cromossomos sendo afetados pela chamada translocação, tá? Então, uma parte do cromossomo preto foi trocada com uma parte do cromossomo vermelho. É o que a gente costuma chamar de troca de fragmentos de cromátides não irmãs de cromossomos que não são homólogos. Aí você fala, professor, mas isso não acontece durante a meiose, na formação de gametas, que a gente chama de crossing over, amigão? Lá é o processo de troca entre fragmentos cromossômicos entre cromossomos homólogos e as cromátides não irmãs. Aqui as cromátides não são irmãs e os cromossomos não são homólogos, tá? E aí você tem o gene 3 vindo para cá do cromossomo vermelho e o gene Dzinho vindo para cá do cromossomo preto. Aí você fala, professor, tem algum problema relacionado a isso? Cara, uma pergunta muito boa. Por quê? Tem um problema chamado de síndrome de Down. Aí você fala, não, pera, professor, a síndrome de Down é quando a pessoa tem um cromossomo 21 a mais. Concordo com você. Existem algumas possibilidades para que a pessoa nasça com a síndrome de Down. A trissomia do cromossomo 21, que a gente vai abordar em outra aula, é uma dessas possibilidades. Agora, a translocação do cromossomo 15 e do cromossomo 21, ou seja, a troca de fragmentos entre o cromossomo 15 e o cromossomo 21 também podem causar a chamada síndrome de Down. Logo, é uma forma diferente da pessoa então ter a síndrome de Down. Aliás, é uma forma da pessoa ter síndrome de Down e não ser detectada pelo exame do cariótipo, tá? Então, às vezes o cara pode te dar um cariótipo de uma pessoa, entre aspas, normal, com 46 cromossomos e perguntar assim, essa pessoa possui síndrome de Down, qual seria o tipo de mutação que ela apresenta? É óbvio que não vai ser uma trissomia, porque o cariótipo tá batendo, tá bacaninha, tem 46 cromossomos. Vai ser o quê? Vai ser uma translocação do cromossomo 15 com o cromossomo 21, certo? E aí é isso. Fizemos então ali as 4 mutações cromossômicas estruturais. Aguarde e assista e acompanhe o nosso canal para mais novidades. E é isso. Meu nome é professor Nicolas Spiegel. Obrigado por assistir a minha aula e até a próxima.